Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar de hoje e vamos começar agradecendo a Deus por todas as coisas, né? Vamos orar agradecendo a Deus. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade e recebam as bênçãos de Deus. Então vamos orar agradecendo ao nosso Pai, fonte criadora de todo o universo, de todos nós seres humanos, de todas as criações e de todas as dimensões. Chegamos até a Ti para lhe agradecer pela proteção que o Senhor já nos deu, pela saúde que o Senhor já nos deu, pela paz, pela espiritualidade que vamos desenvolvendo a cada dia e que possamos guardar nos nossos espíritos todas as virtudes no qual o Senhor já nos proporcionou. Peço, por favor, que nos permita que levamos a nossa frequência para nós entrarmos em comunhão contigo, para que nós possamos ser um contigo. Agradeço por tudo, assim está feito. Então, como sempre, vamos abrir a página aleatória do livro de Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. E se você quiser acompanhar, pode ficar à vontade. Hoje eu não deixei a água, mas tenha fé que Deus já está aí na sua casa, já está aqui em todo lugar, né? Nos abençoando e nos proporcionando a bênção em cada sentido da nossa vida. Então vamos lá, que eu vou abrir, vamos ver o que a espiritualidade tem para falar conosco. Aqui, ó, é no capítulo 22 certinho, né? E o tema do capítulo 22 é assim, ó: não separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento, divórcio, né? Então eu vou ler aqui o primeiro parágrafo e vou ver até onde a espiritualidade vai me intuir a ler aqui. Então aqui, ó, está escrito no 1, pode acompanhar aí se você quiser. Está escrito assim, ó: também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, ele disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem, desde o princípio, o criou macho e fêmea, disse: por esta razão, um homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois sendo uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, um homem que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles, ordenaram Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisse das vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede de sua mulher, a não ser por caso de adultério, e desposa de outra, comete adultério. O que aquele que desposa da mulher que no outro despediu também comete adultério. Vamos continuar lendo aqui o parágrafo 2. Então aqui o tema aqui é um tema polêmico, hein? Falando do casal. Será que pode separar? Será que não? Vamos ver aqui o 2. Imutáveis só há quem vem de Deus. Tudo que é a obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união do sexo, para que opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro. Nem mesmo
na cristandade, dos países onde elas sejam absolutamente idênticas, nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudança. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país é, em dada época, o adultério noutro país, noutra época, isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses da família, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim, é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros, é necessário, além disso, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Eu vou ler aqui o 3. Vamos ver aqui até onde eu vou ler. Mas na união do sexo, a par da lei divina material comum, todos os seres vivos há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, inclusivemente moral e a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pela alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e fossem dois, e não um somente amá-los e cuidá-los deles e fazendo progredir. Nas condições ordinárias, o casamento da lei e do amor é tida em consideração de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição dos dois seres, por sentimentos recíprocos, se atraem um pelo outro, visto que, nas mais das vezes, essa afeição rompe, de que se cogita não da satisfação do coração, sim, mas do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor, diz que o casamento é conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que o esposo igualmente são mútuos e felizes hão de ser. Bom, casamento. Então aqui, a lei aqui, né? Deixa eu ver onde está escrito aqui. Em Mateus capítulo 19, no 3 até o 9, aqui os fariseus tentam fazer uma pegadinha com Jesus e tal, que está escrito na lei de Moisés que um homem deve casar com a mulher até o fim, né, da vida, ou caso um cometa adultério. Mas aí, mais para frente, na própria lei de Moisés, os fariseus quis fazer o pegadinho com Jesus. Então, se é para, como assim, né? Se é para manter até o fim o casamento, então por que tem a lei de separação de bens aqui, caso separe? Se fosse para durar até o fim, não precisava disso. Mas aqui Jesus falou que se Deus uniu, não é para separar, certo? Mas que acontece isso? Isso Jesus Cristo ele falou naquela época, né? Porque naquela época os seres eram mais primitivos, ou seja, eles não tinham tanta moral, não tinham tanta cultura assim, não tinha tanto estudo, não tinha conhecimento igual hoje. Então, antigamente, as leis de Moisés, pode ver que eram bem duras, né? As leis eram bem rígidas ali. Então, naquela época, era necessário isso. Mas e hoje? Hoje, tem pessoas que são casadas e não são felizes. Por exemplo, tem casais que são fachadas. Eles, às vezes, nem dormem juntos, né? Eles não estão nem em relacionamento sexual, mas moram na mesma casa para que a sociedade possa entender que eles estão casados e estão felizes. Mas no seu íntimo ali, eles não têm nem relacionamento, não tem nenhum afeto amoroso, assim, não só prazeroso no sexo, mas também afeição amorosa, né? Porque aqui falou que o importante do casamento é que cada casal se unisse com muito amor e transmitisse isso para os seus filhos. Então esse era o propósito que Jesus está falando ali, de casar, é de ter amor e não somente ter prazeres da carne.
Porque quando se tem amor, aí a gente está em união com Deus, porque Deus é amor, né? Tem até uma religião que fala isso, que Deus é amor. Então, se Deus é amor, quando duas pessoas têm amor, eles vão estar um com Deus. Então, eles vão poder transmitir de geração para geração esse amor. Mas só que hoje em dia, as pessoas eles estão tão conflitantes que dentro de um relacionamento hoje é pouco difícil, é poucos que têm um amor. A maioria está interessada em prazeres, não que o prazer seja errado. Então eu quero dizer o seguinte: se você está num relacionamento, união estável, casado ou não, tem que ter um amor, né? A partir do momento que não tem amor e vocês moram junto, o que vai acontecer? Briga atrás de briga. Né? Quando está namorando ali, tem um certo amor, tem uma certa atração amorosa, sexual. E quando casa, às vezes, né, vai acabando esse amor. Então vem a pergunta: você é obrigado a estar junto com a pessoa que você não tem mais amor por ela? Ou você não tem mais sentimentos sexuais, assim, de homem e mulher, né? Não tem atração sexual? Você é obrigado a ficar? Se a gente for pensar de um modo, muitos vão, às vezes, vai achar até estranho isso eu falar isso, porque a religião ensinou que a gente tem que ficar junto, né, até a morte. Mas aí, se você começa a ficar junto com a pessoa e começa a haver conflitos, então quer dizer que você está se prejudicando de uma forma emocional, né? E isso pode afetar seu corpo físico, né? Porque se a gente não está ruim, não tá bom mentalmente, isso vai manifestar no nosso corpo físico. E outra, Deus é um Deus feliz. Deus é um Deus de amor, de bondade, de paz, então tem essas virtudes. Se você está num relacionamento que é só briga, confusão, você fugiu das virtudes de Deus. Então, se você não tem atração sexual com a pessoa, o que tem em você separado da pessoa? Se você não tem aquele amor, não tem mais aquele sentimento que tinha no início com a pessoa, qual é o problema de você separar? Porque se você quer ser um com Deus, você tem que ser feliz e amar. No relacionamento está tendo sua briga, você não precisa sofrer. Porque a religião impôs que você tem que ficar até o fim da sua vida com a pessoa. Isso serve para tudo. A gente tem que amar e respeitar todos, né? Indiferente de qual raça, qual credo, se é homem, se é mulher. É o amor, aquele amor recíproco, né? Aquele amor que você tem interesse de ajudar o próximo, assim. E você tem que, e antes de você ter esse amor, você tem que ter. Antes de você dar, você tem que ter esse amor. Então, se você está num relacionamento que você chega em casa, é briga, você trabalha o dia inteiro, chega à tarde, né, na sua casa, e desde quando você chega é briga com sua esposa ou a esposa com o marido, onde está o amor nisso aí? Você tá adquirindo débito, karmas, para que outra encarnação essa pessoa ela possa vir junto com você, mas porém vir no laço como mais íntimo, como filho, como filha, como um parente ali mais próximo. Porque se você... Geralmente, os relacionamentos hoje em dia, eles são relacionamento kármico. Por quê? Geralmente o marido e a mulher são aquelas duas pessoas que não se deram bem em outras vidas, né? E passaram várias encarnações não se dando bem. Aí Deus falou assim, ó, eu vou ter que colocar esses dois como marido e mulher. Porque pelo menos aí eles vão conviver e de alguma certa forma eles vão tentar, nem que seja de uma forma atração, nem que seja uma forma sexual, mas eles vão se acabando com aquele conflito que eles começaram lá em vidas passadas. Então colocam marido e mulher. Então eles passam o que tem que passar e parecendo ou não, eles acabam quitando um pouco daquelas dívidas que eles cometeram lá no passado, né? Que aquele conflito acaba amenizando mais quando é colocado com marido e mulher. Mas se chega um ponto que os dois não tá vendo que, em vez de
amenizar aquele conflito em outras vidas está piorando, então é melhor um ir para o lado do outro. Igual que eu falei, a gente tem que amar e respeitar todos. Mas se você tiver, vamos supor, em um ambiente que a outra pessoa só te agride, seja marido, mulher ou não, casal ou não, só te agride, e você, mesmo amando, respeitando, você não é obrigado a ficar junto com aquela pessoa. Porque às vezes você está emanando amor e a pessoa, às vezes é até perigoso ela querer te bater, alguma coisa. Então você não é obrigado a ficar junto. Você tem que respeitar aquela pessoa, mas não precisa ficar junto no mesmo ambiente. A não ser caso for um trabalho, né? Aí você tem que respirar, ter paciência para conviver com a situação. Porque se você está ali na situação, é Deus que permitiu para que você possa quitar alguma coisa com aquela pessoa. Entende? Então, se tem momentos que você não precisa estar ali junto com aquela pessoa todo momento, né? Então você pode amar a pessoa, se respeitando, mas não precisa estar ali junto, correndo o risco de tomar agressão. Tem muitas mulheres que passam por isso, né? Às vezes ela tem um marido narcisista, ou vice-versa, o homem tem uma esposa narcisista, que um fica sendo capacho do outro. Em casa, aquela pancadaria, tudo, né? E quando sai para a sociedade, sai de mão dada, um com ódio do outro, sai de mão dada, ri para os outros, mas dentro de casa aquela pancadaria. Ou seja, está fazendo as coisas para que a sociedade possa achar que eles vivem bem. Então você não precisa ter isso, porque se Deus é amor, Ele quer que você vive bem. E não quer que você fique preso numa situação que você não quer estar. Acabou, gente, o sentimento, acabou o desejo, acabou o amor de marido e mulher. Se está vivendo igual irmãos dentro de casa, separa. Porque às vezes você está com uma pessoa forçando a barra para estar junto ali, que você não quer perder, que na verdade não é perder, você vai ganhar se você separar das pessoas às vezes. Você está deixando com que a pessoa perca a oportunidade de conhecer alguém e você está se privando de conhecer outra pessoa melhor. Porque tudo nessa vida tem um começo e tem um fim. Né? A gente vê que o dia começa, o dia acaba. A gente nasce, a gente morre. Tudo acaba. Né? Tudo tem começo e fim aqui. Então relacionamento às vezes é assim. Tem aqueles relacionamentos que são feitos para viver a vida inteira e tem aqueles outros relacionamentos que são feitos por um certo período. Porque às vezes você tem que quitar alguma coisa kármica com o seu cônjuge aí, seu marido ou sua esposa. Um certo tempo, vamos supor que você tem que ficar 10 anos com a pessoa para você quitar. Quitou aquilo, você vai sentir. É como se você tivesse despertado assim. De repente você olha para um lado e você fala, o que eu estou fazendo com essa mulher? O que eu estou fazendo com esse cara? Acorda assim, isso é Deus, né, fazendo com que você acorde para poder sair daquela situação. Já aconteceu isso? Já com você? Você ama aquela pessoa, passa o tempo, de repente você olha, acorda e olha um para a cara dela, e ela também te olha, porque a espiritualidade vai fazer você sentir. Um olha para a cara do outro e fala, por que casei com ela? Por que eu casei com ele, né? A mulher fala. E esse negócio de casar, gente, tá uma coisa aqui também. E casamento não precisa ser somente pessoas do sexo oposto. Né? Tem muitos religiosos aí que vai ficar bolado com isso. Não precisa ser do sexo oposto. Por quê? Porque se a gente for olhar de uma maneira cósmica, todos nós estamos aqui, nós somos de outros planetas, certo? Então cada planeta que tem, cada um tem uma cultura diferente. Né? Então se cada um tem uma cultura diferente, vamos supor que nós somos seres de um planeta que viemos para cá, que lá as pessoas elas têm costume de um homem casar com duas mulheres. E no outro planeta tem o costume de um homem ter relações sexuais com uma mulher e com um homem. Naquela humanidade, né? Então tem uns que costumam ter dois sexos. Então, pode acontecer que quando encarna aqui com essa cultura, né, que tem, vamos supor que tem planeta que tem seres que casam com o mesmo sexo. Não precisa ser um sexo oposto.
Então eles vêm para cá, encarnam aqui com essa cultura de casar com pessoas do mesmo sexo. Homem, lá no planeta, né? Vou falar homem e mulher, assim. Casa com homem, mulher casa com mulher. Então são culturas que trazem de outros planetas, de outros orbes para cá e chega aqui, não consegue relacionar, vamos supor, um homem com uma mulher. O homem só consegue relacionar com o homem. Ou a mulher só consegue relacionar com a mulher. Então são culturas que vêm e traz para cá. E às vezes aqui o preconceito é grande, fala que a pessoa está sendo obsediada pelo demônio, né? Que a pessoa está doente. Não, gente, isso é cultura. Pode ser assim, pode ser outra coisa também. Às vezes que a gente encarna e desencarna. Às vezes um ser humano ele vem para cá, encarna aqui como um homem. Ele é homem aqui. Mas ele teve 5 encarnações que ele veio como mulher. Vamos supor que cada encarnação dele foram 500 anos. 5 encarnações, 500 anos. Ele viveu 100 anos cada encarnação. 500 anos vivendo encarnando como mulher. Agora, nessa 6ª encarnação, você acha que ele... Qual vai ser o conceito sexual dele? Ele sendo 5 anos, 5 encarnações como mulher, nessa encarnação, na 6ª, está vindo como homem. Ele vai trazer os 3 jeitos dele de 5 encarnações, como mulher. Se você acha que nessa primeira encarnação ele vai perder o jeitinho de ser mulher que ele trouxe de outras 5 encarnações, eu acho que não. Pode ser que ele tente ficar com o homem, né, vai tentar ficar com alguma mulher, mas de cara, assim, ele vai até ele adaptar no corpo de homem, ele vai ficar em dúvida e às vezes vai gostar de homem, porque ele já veio como mulher antigamente e hoje está como homem. Mas é a primeira encarnação dele como homem, né? Depois de 5 encarnações. Então, provavelmente, ele vai gostar de homem. Um homem, ou seja, vai ser uma mulher no corpo de homem. E vice-versa. Uma mulher que vem encarnando como homem há 5 encarnações atrás. E hoje ela está no corpo de mulher. Então, ela não vai... Pode ser que sim ou pode ser que não. Não vai mudar abruptamente, vai gostar de homem, assim. Né? Ela vai gostar de mulher. Porque ela era um homem em várias encarnações. Aí vamos supor que na outra encarnação, na 2ª encarnação como o homem, na 2ª encarnação como um homem, ele possa gostar, começar a ter interesse por mulher. Na 3ª ele já gosta de mulher. Na 4ª, então é o costume. Porque por mais que a gente encarna aqui, a gente está no esquecimento, muitas das vezes a gente vem trazendo o esquecimento assim, entre aspas, né? Que o espírito é o mesmo. Porém, tem coisas que ficam já impregnadas na gente. Então, é bobagem a gente pensar que casamento, relacionamento tem que ser só de sexo oposto. Homem com mulher, mulher com homem, não. Então, a pessoa ela tem um costume encarnatório ou trouxe bagagem de outro planeta que o homem às vezes tem interesse por homem e a mulher tem interesse por mulher. Né? Na Bíblia aqui, muitas vezes as religiões ensinam que o homem tem que casar com a mulher, né? E a mulher com o homem. Só que se você for olhar para o lado universal, né? A gente sabe que tem encarnações e tem vidas em outros planetas e costumes de outros planetas que traz para cá. Né? Porque quando Jesus ele veio aqui, ele falou, ó, qual é o mandamento que tem? Ama a ti próximo, a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus sobre todas as coisas. E ama o próximo. Ele não falou, ama o próximo que é hétero. Ama o próximo que nunca foi divorciado. Ama o próximo que é crente. Ama o próximo que é espírita. Ama o próximo, não. Ele falou, ama o próximo, independente que o próximo é. Entendeu? Se é gay, se não é. Porque se você ama, você não vai ter preconceito de ninguém. E se você tem preconceito é porque você, às vezes, foi criado dessa forma. Que geralmente religioso ou de uma família bem doutrinária que ensinou você que não pode. E você pode ver que a maioria das pessoas que são rígidas assim, na questão sexual, na casa dele, na casa dela, tem uma pessoa que às vezes gosta de ter relações com a pessoa do mesmo sexo.
né? Parece uma contradição, mas geralmente é assim. Repara para você ver que a maioria das casas, quando a pessoa é muito doutrinária, tem um familiar, não precisa ser vivendo junto, mas tem um familiar que ele gosta de outras pessoas do mesmo sexo. É para que a pessoa possa entender que as coisas não é da forma que às vezes ela aprendeu e da forma que às vezes que ela quer, né? Então, quando a gente ama, você respeita. Então, quando você respeita, você está bem com todo mundo, mesmo que às vezes você ache que é errado, né? Eu sou heterossexual, eu estou falando isso porque às vezes isso acontece muito, isso, né? E as pessoas ficam achando que Deus é contra aquela pessoa, não é não. Porque se ele criou todas as coisas e permitiu que vários mundos tivessem várias culturas, então a pessoa pode viver isso. Beleza? Então respeitar faz parte. Você respeita a si próprio. Tiver num relacionamento conturbado, não está dando certo, se ame, vai viver, vai ser feliz, que você tem que ser feliz. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado por vocês assistirem aqui, né? E fique com Deus. Deus abençoe a todos nós.